Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um podcast Ouvindo Direito e hoje o nosso convidado é o advogado Felipe Fuentes, que também é professor aqui da casa. Bom dia, professor Fuentes, tudo bem? Bom dia, professor Shannon. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui participando desse podcast e espero que o que nós conversemos hoje seja aproveitável para os meus alunos, especialmente porque temos prova nessa próxima semana sobre a matéria. Certo. E é um assunto bastante interessante que está tendo aí algumas movimentações até na sociedade acerca de algumas empresas que envolvem, sobre o assunto que é recuperação judicial. Exatamente. Professor Fuentes, o que é então a recuperação judicial? O que é recuperação judicial? Perfeito. Excelente pergunta, Shannon. Veja, nós precisamos aqui, para chegar na tua resposta, precisamos abordar primeiro o que leva uma empresa a estar numa condição de recuperação judicial. Tal como você disse, hoje no atual momento nós temos aí explodindo na mídia, principalmente em redes sociais, a situação de sites de venda de pacotes turísticos, a recuperação extrajudicial do meu time do coração, né? Eu aqui estou me entregando, sou figueirense, né? E obviamente que isso causa uma série de dúvidas nas pessoas, né? Vou começar te dizendo o seguinte: o artigo 1º da Lei 11.101/2005, ainda a nossa legislação falimentar e recuperacional, ela deixa claro que a recuperação judicial só pode ser aplicada a empresários ou sociedades empresárias, o que descarta, de maneira geral, as demais pessoas jurídicas, inclusive como uma associação, uma fundação e assim por diante. Assim também como as pessoas naturais que venham estar num estado de insolvência. Né? Para essas há dispositivos de execução coletiva próprios, como seria o caso da insolvência civil. Então, todo o escopo da recuperação judicial se dá em cima de sociedades empresariais, pessoas jurídicas, portanto, ou pessoas naturais, tá? Que exercem atividade empresarial na forma de empresário. Bom, o que é a situação de recuperação judicial? Veja, na evolução de uma empresa, é comum as empresas, aí quando falo empresa no senso do artigo 966 do Código Civil, ou seja, há uma atividade, né? No senso dessa atividade, nós podemos ter fases em que a atividade ela está enfrentando problemas, né? Se esses problemas forem de ordem de fluxo de caixa, o pessoal da contabilidade conhece bem esse termo, né? Fluxo de caixa, ou seja, eu tenho uma dificuldade momentânea para fazer frente às minhas obrigações. Porém, os meus ativos são suficientes para saldar todas as minhas dívidas. Então, para esta situação, ou seja, de uma indisponibilidade momentânea de fluxo de caixa, para fazer frente às obrigações, eu vou poder utilizar a recuperação judicial que me é fornecida ali pelo escopo da Lei 11.101/2005. Contudo, se o caso for de insolvência, né, a insolvência é a condição de uma pessoa, natural ou jurídica, a qual não tem condições patrimoniais de fazer frente às suas obrigações. Nesse caso, nós vamos usar então o Instituto Falimentar. Então, feita essa consideração inicial, o que é a recuperação judicial? Bom, a recuperação judicial é um meio de proteção da atividade empresarial disponibilizado para empresários ou sociedades empresárias que, preenchendo os requisitos da lei, já vamos abordar quais são, se apresentem numa condição de inadimplência, não de insolvência, evidentemente, de inadimplência. E dessa forma elas vão criar uma condição, Shannon, de enfrentar esse momento de crise, principalmente com o escopo da manutenção da atividade empresarial, né, já que ela é geradora de emprego e renda, principalmente de riquezas, né, através da tributação que ela paga. E da mesma forma também vai honrar com os seus compromissos face aos seus credores. Tá? Então essa é a ideia de uma recuperação judicial, ou seja, de um meio que é organizado pelo devedor, avalizado, na verdade, recepcionado e aprovado pelos credores, com a supervisão do Poder Judiciário. Muito bem. Então, essa seria, no fim, a questão da recuperação judicial, respondendo a sua pergunta. É até interessante, sobre essa questão é uma característica momentânea da empresa de
não ter ativos para pagamento, então ter que ajustar, né? Uhum. É que eu vejo muito isso na área trabalhista, Exato. de empresas que buscam a recuperação judicial e o trabalhador ele fica pensando, mas como que ele está em recuperação judicial, mas ele está contratando pessoas? É porque a atividade da empresa não para, porque Não ela para. precisa Exato. justamente pagar os devedores. Uhum. E como é que a empresa ela entra com recuperação judicial? Qual é o procedimento? É uma ação específica? Então, como aqui o foco da nossa conversa é uma conversa mais técnica, acadêmica, né? Mas evidentemente a explicação será dada por qualquer profissional da área, né? Para que eu entre com o pedido recuperacional, professor Shannon, não é necessário, obrigatoriamente, que eu seja provocado por alguma situação. Na verdade, eu que tenho que me declarar numa condição de insolvência, ou seja, de impontualidade, ou seja, de inadimplência, para que eu, então, peça ao juízo, aonde eu tenho a lei de falência e recuperação é bem clara, com relação ao foro disponível para o empresário ou a sociedade empresária requerer a recuperação encerrada, por exemplo, da sua sede, ou aonde ele tiver a sua maior participação, a sua maior atividade, né? Então, eu vou entrar com o pedido recuperacional, eu vou pedir para o juiz que analise os requisitos que estão presentes na lei, né? E que, entendendo que esses requisitos foram todos preenchidos, o juiz, então, deferirá o processamento da recuperação judicial. Então, se faz através de uma petição muito bem fundamentada, é talvez uma das petições mais complexas que nós temos no direito empresarial, porque ela nos traz uma série, Shannon, de conhecimentos que correm em paralelo com o conhecimento da atividade do direito empresarial, como, por exemplo, a contabilidade. Então, só para você saber, eu preciso juntar no pedido de recuperação provas fidedignas da minha condição de, lembra, inadimplência, não de insolvência. E como é que eu provo? Qual é o meio de prova? Bom, o pessoal sabe que o empresário tem por obrigação, o empresário, a sociedade empresária tem por obrigação a escrituração contábil. E essa escrituração, ela só se presta como prova, por exemplo, para um pedido recuperacional se ela estiver devidamente chancelada no órgão de registro público, ou seja, a junta comercial. Então, de posse dessas informações, livro como, por exemplo, o livro diário, que é mencionado pela lei civil, o balanço patrimonial, né, a DRE, todos esses documentos que vão ser anexados ao pedido recuperacional vão demonstrar ao magistrado que a sociedade está numa condição de inadimplência, mas não de insolvência. Ou seja, eu tenho patrimônio suficiente para honrar todos os meus compromissos, mas eu preciso de uma folga, tá? Uma folga para poder me reestruturar organizacionalmente, eu poder, de repente, lançar mão de alguns ativos, fazer a venda desses ativos, para poder recompor o caixa e com isso honrar os meus compromissos. Certo. Então a lei determina aí diversos requisitos que devem ser preenchidos e Com que toda vai certeza. envolver também a área contábil, né, da empresa. Principalmente. Até porque precisa comprovar mesmo essa inadimplência, né? E eu achei interessante, eu desconhecia, né, a questão de que é possível também, então, se, digamos assim, a partir do momento que eu como empresário percebo que eu vou me tornar inadimplente, eu posso buscar, desde que fundamentado, a recuperação judicial para evitar que isso se torne um bolo, digamos assim. Para evitar que você vá ter um pedido de falência. Aí sim, muda a figura. Apesar da autofalência ser possível, Shannon, geralmente quem pede a falência do empresário são os seus credores, ao passo que a recuperação é requerida pelo empresário. Então é uma benesse legal que tem como escopo aquilo que eu te falei principalmente, né, que é a manutenção da atividade empresarial. Um detalhe que merece atenção, como eu te comentava, muitas pessoas fazem pergunta, tá, mas sendo Figueirense Futebol Clube uma entidade não empresarial, né, como é que ela pode pedir recuperação extrajudicial? Então, nós hoje temos uma lei muito interessante, que é a lei da SAF, das Sociedades Anônimas de Futebol, né? E dentro desse escopo, dentro dessa ótica, né, hoje é possível sim que esses clubes de futebol que são equiparados à empresa ou estão nesta condição possam pedir tanto a recuperação judicial quanto a extrajudicial. Tomando isso de gancho, meu caro, nós temos a possibilidade, a lei faculta isso ao empresário e à sociedade empresária, de tanto fazer o pedido judicial quanto o extrajudicial. O extrajudicial
é interessante porque nós, advogados da área empresarial, estamos acostumados a mediar conflitos entre empresários, né? Então, principalmente na questão societária, mas muitas vezes também entre devedores e credores. Então, todo empresário sabe que é muito mais vantajoso fazer um acordo fora da justiça, porque é mais rápido, porque é mais eficaz, porque tem melhores condições, inclusive isso na figura do devedor, do que levar um processo às raias da justiça. Então, hoje a gente percebe, isso vinha fazendo muito antes da edição dessa lei, que é de 2005, que as negociações feitas de maneira extrajudicial, no sentido de compor a dívida, são sempre muito bem-vindas. Então, hoje está disponível não só a recuperação judicial, que deve preencher uma série de requisitos, como a extrajudicial. Tá? Então, ficam essas duas hipóteses aí para o empresário. Bacana. É interessante a situação de que a gente tem que separar a informação do que é a recuperação judicial e a falência. Exatamente. Porque a recuperação judicial, existe aí o interesse do próprio empresário em manter a atividade empresarial. Só que ele precisa dessa folga, acho que para respirar e conseguir ajustar as contas para fazer o pagamento dos devedores, dos credores. Então, é algo que as pessoas, quando olham e visualizam a recuperação judicial, ela vai decretar falência e não vai pagar ninguém. Existe aí uma tentativa, e aí eu queria que tu comentasse conosco em relação, porque a recuperação judicial ela tem algumas possibilidades do empresário como um deságio, né? Conseguiria explicar para nós o que seria esse deságio? Eu sei que eu acho que eu esqueci de colocar isso para você, para falar que a gente não tem problema. Então, eu vou te contar de uma das recuperações mais interessantes que foi abordada por alunos, né? Se tem algum aluno nosso aí, formado até 2021, 2020, vai se lembrar das aulas de recuperação judicial, porque eu trouxe o plano de recuperação da Oi, da Telefônica Oi, para discutir em sala, né? E aí a gente analisou várias das pactuações que são feitas entre o grupo de credores, representados em cada classe destes, e a empresa recuperanda, né? E uma dessas questões é o deságio. O que seria o deságio? Deságio é o pagamento de dívidas com desconto, né? Basicamente é isso. Então, veja, hoje quando você discute uma dívida, principalmente em âmbito de dívidas bancárias, tá? Nós vamos ter o principal, que é a dívida efetivamente contraída, ou seja, o quanto de capital eu tomei por empréstimo, e os chamados serviços da dívida, que seriam juros, taxas de correção, comissões que são lançadas junto da cobrança, né? Despesas com a própria cobrança, como despesas judiciais e despesas com advogados, honorários de advogado. Então, quando nós fazemos o deságio, nós vamos tratar dessa discussão, nós vamos tratar desse tema, né, fazendo sempre a melhor correlação entre a possibilidade de pagamento do devedor e, evidentemente, o direito do credor de se satisfazer dessa dívida. Eu queria colocar mais uma coisa, que o deságio é interessante, mas há uma outra situação que talvez é a que mais atrai o empresário, que é a moratória. Uma moratória é legal. Então, no momento em que você pede recuperação, Sharon, e o juiz defere, você vai ganhar um fôlego, tá? Um fôlego considerável, né? Equivalente a praticamente 6 meses, em que você só vai pagar o principal, só vai pagar o que você precisa para manter a sua atividade. Então, inclusive nessa moratória, nós podemos lançar essas dívidas bancárias, ou seja, eu vou ter uma chance de recompor o meu caixa sem me preocupar com as sangrias de dívidas que estão aí batendo na minha porta. Outra situação também que é muito importante é quando, provavelmente essa pergunta vem em sequência, mas é só já adiantando, né? É o princípio do sistema jurídico que vai abrigar, processual, perdão, que vai abrigar a recuperação, lembrando que a recuperação judicial continua sendo um sistema de execução forçada com múltiplos credores, né? Nessa situação, no momento que eu ingresso com a ação, esse foro onde eu ingressei com a ação se torna prevento para todos os demais casos cíveis, né? Ou seja, de dívidas que são cobradas contra o empresário. Ou seja, todo e qualquer processo que for demandado em qualquer comarca da federação
obrigatoriamente tem que ser transferido para o foro aonde escorre a recuperação judicial, que facilita enormemente até o próprio empresário saber, ter um panorama mais sincero de como é que está a sua dívida. Eles ficam excetuados por óbvio, né? Você como professor de Direito do Trabalho sabe disso, as questões relativas à justiça especializada, que seriam os créditos tributários e os créditos trabalhistas. Certo. Eu até ia perguntar, né, esse é o gancho para a pergunta, é que, em razão da recuperação judicial do procedimento, as ações que envolvem alguma cobrança, principalmente acho que na área civil, a trabalhista eu sei que continua correndo. Até a sentença, até a execução da sentença. Mas o processo civil e outras demandas, eles ficam suspensos o andamento, ou estou me equivocando na situação? Não, é exatamente isso. Imagina se tivemos um caso recente de uma empresa de venda de pacotes turísticos de passagem, né, a 1, 2, 3 milhas, né, e ela pediu recuperação judicial e já foi deferida. Então agora está no prazo subsequente, Shannon, que é da apresentação do plano de recuperação para os credores, para a massa de credores. Veja, se eu ingressei com uma ação posterior, ou mesmo que eu tenha ingressado anteriormente, à decretação da recuperação, essa ação imediatamente é suspensa, tá? E ela só vai voltar a correr depois que a recuperação estiver resolvida, né? Tanto que hoje, assim, eu recomendo expressamente, se você vai abrir mão, porque veja, quando eu vou entrar com uma ação judicial, no caso dessa empresa, né, eu não estou só cobrando o crédito que eu tenho direito, daquele valor que eu paguei pelo serviço, né? Eu também vou querer uma indenização por dano moral, ou qualquer outra situação. Por exemplo, eu tive um prejuízo real, eu fiz reservas de hotel, eu vou perder e esse dinheiro não tem mais volta, né? Então eu vou pedir também o dano patrimonial. No momento em que eu abro mão de fazer essa cobrança, de entrar com essa discussão judicialmente, eu posso imediatamente habilitar o meu crédito como credor, né? Eu vou apresentar o contrato que exista entre eu e a operadora, para que lá na massa de credores eu já esteja ali com meus valores habilitados. Isso significa que eu vou abrir mão de uma série de valores ali, basicamente eu vou discutir o valor da operação em si, tá? Inclusive, aí para quem está nos assistindo, né, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem uma ação civil pública, coletiva, portanto, e caso quem quiser travar mais conhecimento como é que está essa situação, eu recomendo procurar lá no Ministério Público de Minas Gerais, que certamente há um canal de comunicação para esses consumidores dessa empresa. Então, nesse cenário, se eu entro com uma ação cobrando mais do que o crédito, pura e simplesmente, eu vou ter que esperar toda a questão recuperacional para daí, então, discutir a situação. Da mesma forma, se eu já tiver uma sentença de mérito, tá? Essa sentença, ela já liquidou a questão e transitada em julgado, se torna um título executivo judicial. Esse próprio título só vai poder ser lançado lá na recuperação dentro do seu devido patamar de credores que lá existem, né? Então, seria mais ou menos por aí a situação. Bacana. Então, durante a tramitação do procedimento de recuperação judicial, é feito toda um estudo, uma análise, né? Agora me fugiu a palavra correta, mas creio que seja análise sobre as possibilidades de pagamento, as ações que correm contra a empresa ficam suspensas até a aprovação desse plano. E aí, nesse plano, ele vai prever tipos de credores, né, que tem preferência, que a tributária e trabalhista seja classe 1, ali tem umas classes de diferença, né? E aí o consumidor ele estaria enquadrado mais ou menos em qual classe, Fuentes? Então, a classificação dos créditos tem uma ordem que para o aluno de direito é bem conhecida, de acordo com a prioridade do próprio direito, vamos falar assim de uma forma bem simplória, né? Então, quanto mais protegido for o crédito, como é o caso que você acabou de mencionar, os créditos de natureza alimentar, os trabalhistas, portanto, protegidos pela própria Constituição Federal, eles vão ser de uma classe prioritária. Da mesma forma, os créditos que são devidos ao Estado, né? O Estado precisa desses tributos para poder, evidentemente, cumprir seu próprio papel na sociedade, né? Então, são créditos prioritários. Depois vem os créditos com garantia real. O que são os créditos com garantia real? São aqueles em que o bem lançado como garantia responde pela própria dívida, tá?
E assim por diante, nós vamos, né, na verdade, os créditos tributários estão em terceiro lugar, né, os de primeira grandeza são os trabalhistas e os acidentários, previdenciários também. Na terceira categoria estão os créditos tributários e a partir daí vem os créditos sem garantia. Os credores, os consumidores, nesse caso, eles são chamados credores quirografários. Então, eles são geralmente a última categoria a ser contemplada. Então, de maneira geral, isso vai acontecer quando? Quando a empresa, essa ordem de créditos, ela vai ser muito importante. No caso de uma falência, na recuperação, também na hora de compor, principalmente as estratégias de quitação dos débitos, né, também esses créditos têm que ser levados em consideração. Então, os primeiros a receber numa recuperação, obviamente, são os trabalhadores, né? Depois disso, as pessoas que tenham garantia real contra a empresa, né? E assim sucessivamente. Então, numa última categoria de acordo ou de negociações, vão estar os credores quirografários. Uma pergunta que é interessante, eu entrei com um pedido de ressarcimento de valores, essa seria a pergunta a ser feita, né? Pode ser que eu receba menos do que eu paguei? Sim, tranquilamente. Aí entra na questão do deságio que você tinha perguntado antes. E aí esse deságio ele não tem uma proporção certa, de acordo com o estudo que eles vinham a fazer, o plano que eles instituem para dizer, vai ter 20%, 10%, 50%. Tem um percentual máximo ou fica meio que aberto pela lei? Maravilhosa uma pergunta, Sharon. Interessantíssima. Eu até pergunto porque eu tive um caso de uma ação trabalhista de uma empresa que estava em recuperação judicial, creio que ainda deve estar, não sei qual foi o desfecho, porque o reclamante recebeu, mas ele recebeu 50% do valor em razão do deságio. E aí, eu queria saber se tem aí, né, um limite ou não em relação a essa possibilidade de ter um desconto, né, do pagamento lá no final. Então, o artigo 50 da Lei 11.101/2005, ele deixa de forma genérica o que comporá um plano de recuperação. Então vamos, para responder a tua pergunta, elaborar o que é um plano recuperacional. Começa pelo óbvio. Para que o juiz defira a condição de recuperação que é tão impactante para os credores, né? O credor quer receber logo. Essa é a lógica de qualquer execução, de qualquer cobrança, né? O credor quer receber logo e com todos os serviços possíveis da dívida, juros, correção monetária e assim por diante. Do outro lado, o devedor precisa provar para o magistrado a sua condição de capacidade econômica para fazer frente a essas demandas, ou seja, ele precisa ter um patrimônio maior do que as suas dívidas. E como é que se faz isso? Evidentemente, apresentando o plano de recuperação e o pedido que instrui, as provas que instruem o pedido de recuperação. Suplantada essa primeira fase, o artigo 50 indica que algumas poucas, né, pouquíssimas, né, eu recomendo a leitura desse artigo 50, hipóteses do plano recuperacional, o que deixa para nós efetivamente presente a certeza de que é um plano negociado entre credor e devedor. Sobre a questão trabalhista, Shannon, veja, quem é que representa os interesses dos credores trabalhistas? Geralmente é o sindicato, né? Independente de eu ser ou não filiado ao sindicato, é o sindicato que representa a categoria naquela negociação. E aquilo que ficar negociado de forma coletiva, portanto, entre o sindicato e a empresa, e esse plano venha a ser homologado pelo juízo, que é a última etapa da recuperação, a penúltima, na verdade, a última é a decretação do estado de recuperação finalizado e a empresa volta a agir de forma normal. O que está ali pactuado vai ser cumprido. Você sabe que é interessante, nós estamos falando do crédito a receber, mas eu vou te falar um pouco além. É possível, você sabe, né, os professores de Direito do Trabalho sabem da impossibilidade da redução salarial, né, ou seja, não tem como reduzir o salário de uma pessoa, mas há hipóteses excepcionadas. Uma delas está lá na Constituição Federal. Quando, por livre acordo, né, convenção, entre uma categoria de trabalhadores e a categoria patronal, isso é possível. E usando mão dessa situação, numa recuperação judicial, é possível que o empregador, em relação aos empregados, chegue a um nível de concordância de redução salarial, para futuramente depois fazer a reposição. Com relação aos percentuais, meu caro, na verdade,
é uma questão de lógica, né? Eu tenho que ter, sim, uma limitação. A limitação, muitas vezes, está acoplada ao bom senso, né? Porque, salvo se eu lançar mão de uma negociação em que eu aceite receber a menos, né? Eu acredito que não haverá problema. Mas, em regra, o pagamento ele deve ser algo que, de fato, permita, né, a satisfação do crédito. Você, como advogado trabalhista, sabe que muitas vezes você está lá na audiência conciliatória, você, como advogado do empregado, você traz um valor de causa de R$ 80.000 e o advogado do patrão vai te oferecer 5.000 de acordo, né? E, às vezes, para o cliente que está ali assistindo essa audiência, né, o cara pensa, nossa, uma diferença absurda. Na verdade, isso não chega. Tem muita gente que diz que isso é uma barganha. Eu não entendo como barganha, isso é estratégia da própria atividade como advogados, né? Então, tanto o réu que está oferecendo 5.000, quanto o autor que está pedindo 80, sabe que estamos em margens absolutamente iniciais de uma negociação, né? Não sei se algum dia tu fizeste audiência com o doutor Tulo, lá do Walter Tulo, lá Segunda Vara do Trabalho. Isso, de Florianópolis, que é uma figura magistral na arte de fazer acordos, né? Ele explica bem onde é que as duas partes vão se encontrar, né? Então, ele vai chegar num senso comum, e obviamente não é a pretensão autoral, mas tampouco é a tacanhez da oferta patronal, né? Eu acho que a situação se encerra desse sentido, ou seja, o acordo nunca deve ser tão baixo que, obviamente, se torne aviltante para o devedor. Mas a pergunta mais interessante que pode ser feita também é: eu sou obrigado a aceitar esse acordo? Na verdade porque se o acordo foi feito via sindicato, você, mesmo que não seja sindicalizado, outorgou essa condição ao sindicato. Se o sindicato aceitou, não há o que reclamar. Você sabe, Shannon, que eu fui por muitos anos empregado da Varig S.A., uma das primeiras grandes companhias do Brasil a usar o sistema recuperacional em 2006. Né? Foi uma das primeiras empresas de grande porte da aviação a entrar com um pedido de recuperação judicial. E nessa mesma época eu já tinha começado a advogar, já era advogado, já havia sido desligado da Varig há bastante tempo, né? Já era advogado, militante, e eu conduzi várias ações que resultaram vitoriosas na esfera trabalhista. Eu as habilitei como créditos preferenciais, né, de primeira classe, lá na recuperação da Varig. Recuperação essa que no final acabou sendo convolvida em falência, né? E assim, há números grossos, tá? Assim, uma situação, só para explicar a pergunta muito bem elaborada do Shannon, nós tínhamos créditos na ordem de 1 milhão e meio de reais, 2 milhões, são cifras absurdas, sabe? Oriundas de uma situação ocorrida lá em 2005, 2006, né? E esses créditos ou já foram pagos ou estão sendo pagos hoje, a Varig convoliu em falência, né? Então, já não há mais discussão na questão da recuperação, que é um dos assuntos interessantes a ser comentado. E hoje essas pessoas estão recebendo efetivamente, sem nenhum tipo de correção, menos dinheiro do que elas receberiam se naquela época a ação fosse procedente sem juros de correção monetária. Não sei se eu me fiz entender, mas meio que não há muita opção, né? É o que se tem para receber. É o que eu costumo às vezes dizer, né? Mais vale uma quantia na mão do que toda ela voando, né? Falando assim, do popular, porque, de certa forma, se a empresa, no caso, ela em recuperação judicial, ela não consegue... Essa seria a pergunta para o final, né? É encerrada a recuperação judicial quando ela consegue quitar com o retorno à atividade empresarial normal, né? Voltando ao normal. E aí, caso ela não consiga o pagamento, firmar o pagamento dos credores, ela vai decretar falência. Ela vai ter a sua falência decretada. Essa é a situação. E aí eu sempre falo, né, quando tem essas questões que envolvam recuperação judicial, porque se tem a recuperação judicial, qualquer empresa está tentando, de certa forma, honrar com as dívidas, né? Muito embora não venha pagar aí o valor total porque tem um deságio. Mas, às vezes, o credor também tem que ter a ideia de que, às vezes, mais vale receber um crédito de 10 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, do que não receber nem R$ 1.000 dos 10 mil, né? Então, creio que seja, às vezes, uma vantagem o Instituto da Recuperação Judicial. Sem sombra de dúvida. É claro que quando a gente fala em cifras com valores muito maiores, né?
A gente entende que, de certa forma, é um prejuízo, mas ainda, sim, é a situação que não vai ter de onde tirar se a empresa ela tiver a falência decretada, né? Então, mais vale tentar e compor na Até presencial. porque, Xeno, não há muita escolha, sabe? Do momento, assim, por exemplo, vamos colocar aqui duas situações bem interessantes, né? Certa feita, eu fui acompanhar um cliente do escritório numa Assembleia Geral de Credores, tá? A tal da AGC, né? A gente chama ela popularmente de AGC. Uhum. A AGC é formada depois da recuperação deferida. Era uma situação de uma empresa razoavelmente grande aqui para os padrões de Santa Catarina, com sede na cidade de Araguá do Sul, e a recuperação corria lá então, né, e lá eu fui com esse meu cliente representando, né, acompanhando, e ele estava lá na classe dos credores quirografários, ou seja, aqueles que detêm um mero título, né. Ele tinha uma dívida considerável para cobrar da empresa, né. Ele havia tentando cobrar de modo suasório, de modo amistoso, há muito tempo, mas não tinha sucesso. E aí estávamos ali e começou a ser debatido o plano, e é óbvio que o tecnicismo do plano faz com que o leigo não consiga compreender. E de maneira final, quando veio a votação, ele entendeu que o prejuízo dele seria aí tranquilamente, Shannon, na ordem de 80% do crédito que ele tinha para receber com o serviço da dívida. Então, basicamente, ele recebeu o valor originário da dívida, né? E ele entendia que aquilo não era válido, e ele votou contra, mas a maioria venceu. Logo, ele recebeu 20% total. Ele vai poder cobrar alguma coisa depois? Não, a situação está resolvida ali. O importante é perguntar, ele recebeu? Porque se ele recebeu, aí sim, né, a situação se encerra. Agora, se ele não recebeu, isso é um ponto importante, o empresário tem, em média, né, 2 anos para se recuperar. O plano, uma vez homologado pelo juízo, e aí é muito importante falar da figura do juiz dentro dessa questão, porque o juiz é muito mais um supervisor, sabe? Ele não é uma figura ativa, diferente da falência, onde ele aí sim é extremamente ativo. Ele é basicamente um supervisor, ele é um depositário das vontades majoritárias das categorias que estão debatendo o plano judicial do recuperacional. Nesse cenário, o juiz, ao deferir, ao homologar o plano de recuperação que foi elaborado pelo devedor e aprovado pelos credores, ele vai dar um prazo de 2 anos, pode ser prorrogado, a gente viu isso na própria Oi, né? E nesse plano de 2 anos, a empresa vai ter que voltar à sua situação de adimplência das suas obrigações, você superou a crise econômica momentânea, tá? Se isso não acontecer, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma figura que é importante mencionar aqui, principalmente para os alunos, né, chamada convolução em falência. Então, a recuperação judicial, ela é um estágio pré-falimentar? Pode ser, espera-se que não. Mas se for realmente inexitosa, ou seja, ela não conseguir cumprir o seu papel, ela não consiga atingir os objetivos previstos no plano, então o juiz, a requerimento dos devedores, vai convolir em falência a recuperação. E nesse cenário, meu caro, nós já vamos para a fase executiva. Só que agora as coisas mudam de figura. Não é mais o crédito negociado no acordo, entende? Uhum. É o crédito integral. E aí, pessoal, como, obviamente, o devedor, ele já deu a conhecer aos seus credores o seu potencial patrimonial, fica bastante evidente que a convolução em falência vai fazer com que haja uma expectativa de crédito muito maior. Veja, Cristiano, eu queria encerrar aqui essa parte, não sei se ainda vai me fazer mais alguma pergunta, mas dizendo o seguinte, que é um recado muito sério, sabe? Não, a recuperação judicial não é um jeitinho para dar calote, sendo bem específico no credor. É muito falado, né, que a recuperação judicial é uma forma de calote, né? Não, não Ouve de falar forma no alguma. popular, mas eu como profissional da área entendo que é um remédio juridicamente válido para que você possa saldar a quitar, na verdade, saldar não, mas quitar, né? Acho que é mais correto falar, Uhum. os passivos ali de débitos para não encerrar uma atividade empresarial, porque tem todo um reflexo que às vezes
não envolve só uma atividade comercial, mas também uma questão de empregos que são gerados para aquela empresa. Então, eu não vejo, né? Eu, pelo menos como profissional, não vejo. Claro que as pessoas sempre, quando querem receber essa dívida, elas querem com juros, correção monetária, mas como o professor mesmo mencionou, o plano de recuperação é negociado com os credores. Então, nada é feito de forma impositiva pela empresa que é devedora. Exatamente. Sim, por todos os envolvidos que têm ali o interesse em receber o crédito. Eu só queria fazer um comentário, se tu me permite, sobre essa parte final, né, da minha experiência. Desculpa por interromper, né? Não, imagina. Mas é interessante o bate-papo aqui na forma de podcast, sempre é legal, por isso que acaba a gente se conhece, evidentemente, aqui nos corredores da faculdade, mas nunca tivemos uma conversa sobre um tema jurídico por tanto tempo. E é óbvio que você é um profissional extremamente gabaritado e extremamente atuante, eu sei disso, né? Então, obviamente, você tem o teu conhecimento, que não é só de sala de aula, mas também o conhecimento como profissional de direito. Da mesma forma, eu tenho 20 e tantos anos aí de experiência nessa área, né? Eu quero te contar, uma vez, numa reunião com empresários, né? Então, os empresários me demonstravam claramente suas aflições na época da pandemia. Você deve ter passado por isso também. Então, o empresário tinha feito investimento maciço em infraestrutura, ele tinha investido dinheiro que esperava recuperar rapidamente com o giro da mercadoria e não aconteceu. Ele pegou 2 anos de portas fechadas, né, sem 1 centavo de crédito. E ele não tinha como vender, ele não tinha uma plataforma de vendas online, o produto ele não permitia. E aí ele veio um dia conversar comigo, Shannon, me pedir a solução da recuperação judicial. E eu disse para ele, e essa é por isso que eu digo, ela é muito séria, sabe? Começa pelo próprio advogado, né? O advogado que tem experiência, conhecimento na área. A primeira pergunta que eu vou fazer para esse empresário é: como é que estão os teus livros? Se você não tem livros empresariais fidedignos, não há a menor condição, no mundo real, de eu sequer peticionar para o juiz pedindo uma recuperação judicial. Eu ia te contar que em outra ocasião, eu ofereci a solução, logo que a lei foi implementada, lá em 2006, para um empresário que estava em situação de inadimplência, já quase na insolvência. E aí eu pedi os livros dele. Ele falou: não, doutor, vamos falar com o meu contador, mas o senhor liga para ele. Disse, mas por que eu ligar para ele? Porque meio que eu estou devendo para ele também, então liguei para o contador solicitamente, apesar de ele ser mais um dos credores do empresário, me recebeu no seu escritório, eu, empolgado com a possibilidade de ser a minha primeira recuperação, olhei os livros do empresário Shannon. Eu tinha uma realidade fática, horrorosa, com uma inadimplência generalizada, mas os livros estavam todos no azul. Ou seja, nos livros que vão ser o espelho da atividade econômica, o sujeito não tinha nenhuma dívida. Uhum. Aí eu perguntei para ele, de forma bastante clara para entender assim: meu amigo, como é que eu vou provar para o juiz que você merece a benesse de uma recuperação judicial se os teus livros empresariais aqui, todos eles mostram que você está no azul? Então não dá. No senso real, no mundo real, empresas, grandes conglomerados financeiros, e também porque nós temos outra coisa que a gente não comentei contigo, nós temos um plano específico para micro e pequenas empresas, mais simplificado. Eu costumo brincar em sala de aula, seria uma lei 9.099, juizado especial de recuperação de empresas, né? Mas mesmo assim, o rigor contábil, o rigor das informações, das provas, é o mesmo. Dificilmente um juiz, tá? E nesse caso, o juiz, pessoal, veja, o juiz é como um clínico geral, né? Apesar quando a lei foi criada, Shannon, havia um projeto das comarcas, como a Casa Comarca de São José, a Comarca de Palhoça, a Comarca de Biguaçu, o mesmo juiz civil que julga muitas vezes uma ação de família, né, também vai julgar o pedido de recuperação. Então o juiz ele vai ser muito mais cauteloso, às vezes, do que seria numa outra situação corriqueira do seu dia a dia, pela falta de familiaridade com o assunto. Então, meu amigo, ele vai seco na lei, ele não vai abrir um milímetro de chance para não ser exatamente aquilo que a lei prevê. E com isso, meu caro, dificilmente o pedido de recuperação vai passar. O que nos deixa aí, sim, isso talvez seja até um balde de água fria em quem gostou das ideias, isso que eu só falei de algumas, das hipóteses legais de benefício para o devedor,
Mas isso abre espaço para o que realmente eu entendo. Está facultado para qualquer devedor, pessoa física ou jurídica que exerça atividade empresarial, que é a possibilidade real de mitigar as suas dívidas através de acordos. Tá? Isso é uma recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, Shannon, ela obviamente ela tem como finalidade a composição fora da vara judicial, fora de um processo, mas ela vai terminar como homologação judicial expressivamente. E, obviamente, ela vai ter que seguir uma série de requisitos, muitas vezes inalcançáveis para pequenos empresários, como dono de uma padaria, dono de um mini mercado de bairro, né, que muitas vezes não tem nem sequer uma escrituração contábil. Né? Mas isso não impede que um bom profissional de direito, um advogado combatente, um advogado que conheça da matéria, não possa, no corpo a corpo, negociar dívida por dívida com os credores, fazendo acordos que ou serão homologados judicialmente ou simplesmente honrados aí pelo devedor. O que é mais importante nesse cenário é o empresário ou a sociedade empresária, eles precisam conhecer dois momentos na sua atividade. O momento de pedir para parar e rever a sua situação antes que, como você disse, muito bem colocado, vire uma bola de neve. E o segundo momento, que é o mais difícil de todos, ao longo dessa minha experiência como advogado empresarialista, eu raramente vi alguém com essa consciência, que é o momento de decidir não dá mais. Né? A ciência da administração, Shannon, nos dá uma série de lições, né? E uma delas que eu sempre costumo repetir para os meus clientes é que os grandes empresários, esses medalhões, esses ícones da empresariedade de maneira geral, faliram no mínimo 3 vezes antes de ter sucesso em algum negócio. Então, a falência, assim como a recuperação, fazem parte da própria ideia de desenvolvimento da atividade empresarial. Bacana, Fuentes. Não tenho mais perguntas, foi até mais do que eu tinha para te perguntar, então... Que bom, que bom. Uma aula de direito empresarial que sobre recuperação judicial, que eu falo que eu tenho um pouco de conhecimento só porque, na prática, me deparei com uma situação de uma empresa em recuperação judicial, eu tive que buscar o crédito do meu cliente, mas são requisitos, são especificidades que quem não é da área, não atua dentro do direito empresarial, vai desconhecer. Você sabe que só, desculpa te cortar, mas é que eu lembrei de uma maravilhosa e fica a dica para você. Né? Imagina que você teve lá uma ação judicial, transitada de julgado, você entrou com o cumprimento de sentença e o cumprimento deu com os burros na água porque a empresa teve falência decretada. Veja, há 2 hipóteses aqui. Se for um processo ativo hoje em dia, a própria vara do trabalho, é um pedido que o advogado trabalhista faz, tem que habilitar o crédito lá na vara da recuperação, da falência, perdão, tá? Como é que isso se faz? Se faz uma certidão que eu acho muito bacana que tem lá na tua justiça especializada, que é a tal da certidão de estado de pé do processo, que é, para nós, a certidão narrativa no cível, né? Essa certidão de estado de pé, basicamente, é o cálculo de liquidação que foi apresentado no cumprimento. Você vai habilitar o crédito lá, né, e a partir daquele momento você, advogado trabalhista, vai ter que passar a cuidar de um procedimento, muitas vezes em outro estado, né, e com outros sistemas, está acostumado com o teu PJS, vai ter que lidar com os SAGs, os PROJUDES e os EPROCs da vida, né, e estar atento às movimentações daqueles processos, porque muitas vezes você vai ser obrigado a fazer intercorrências, concordando ou discordando de algumas situações que vão aparecer, né? Da mesma forma, imagina que você teve um processo já mais antigo, né? E esse processo ele foi arquivado administrativamente porque não foram localizados bens em nome do devedor. E você descobre que a empresa faliu, que a empresa teve a falência decretada. Como é que você vai fazer? Aí você vai ser obrigado a desarquivar o processo, pegar essa certidão de estado de pé do processo e, numa habilitação simples, fazer a tua habilitação lá na recuperação, no processo falimentar. E aí fica um alerta final. Tem prazos, tá? E usando aquela máxima, né, de que o direito não socorre os que dormem, o prazo para habilitação, ainda que existam hipóteses de habilitações tardias, ele é bastante exíguo, uma vez decretada a falência da empresa, tá? Certo. Muito obrigado, Fuentes, por toda essa aula que nos deu aí no dia de hoje. Agradeço por participar do podcast Ouvindo Direito.
É importante a participação dos professores no podcast. Inclusive, os alunos podem utilizar do conteúdo de hoje para a avaliação que é semana que vem, né, da B1. E fica o convite para a gente conversar sobre outros assuntos do direito empresarial, até porque é a primeira vez que a gente fala de direito empresarial. Não é verdade? No podcast. Sim, claro. A gente já falou de direito de trabalho, direito de família, direito civil, contratos, mas direito empresarial ainda não tivemos aqui no podcast. Então, agradeço de coração mesmo a participação. Espero aí tê-lo novamente em um outro episódio. Muito obrigado, Xeno. E você sabe que, apesar de direito empresarial parecer ser um direito meio que coligado ao direito civil, de fato, em algumas circunstâncias é direito privado, é direito obrigacional em essência, né? Mas nós temos muita sinergia com outras matérias do direito, como o direito trabalhista, o tributário. E eu especialmente tenho uma especial atenção quando converge o direito de família e o direito empresarial. Aliás, durante muito tempo foi minha linha de pesquisa, por ter observado durante muitas vezes em divórcios que os colegas advogados da área de direito de família muitas vezes não conseguiam ir na profundidade de alguns institutos. Por exemplo, a questão do capital social e o que ele representa na hora da partilha de bens. Agradeço de coração essa oportunidade, estou à disposição sempre, né, para tratar dos assuntos que me são familiares, né, e principalmente eu vou recomendar a vocês, alunos, que caprichem, porque as provas estão chegando aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque nós elaboramos provas cada vez mais firmadas no compromisso que essa instituição tem, que nós professores temos pessoalmente com a excelência. A gente quer preparar vocês para o mercado e queremos ter certeza, né, Xeno, que quando nos encontramos com um colega, ex-aluno, cansa de acontecer comigo, em breve vai começar a acontecer contigo, né? A gente sabe que aquele profissional, pelo menos, nós esforçamos ao máximo para que ele estivesse bem preparado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Fuentes. E eu termino então o nosso podcast.